bebê, eu fiz. Paz, irmãos, graça e paz. Vamos retornar? Esperar vocês entrarem aí. Vamos lá, a hora que vocês entrarem todos, tiver pelo menos uns 10 aí, a gente já pega e reinicia, tá bom? Vamos lá. Ajuda a gente aí compartilhando lá no grupo, compartilha aí no Facebook, né? Compartilha aí para chamar os outros irmãos para estarem conosco também, para o segundo bloco desta aula. Vamos lá, esperar os irmãos entrarem. Se ficou alguma dúvida aí do primeiro bloco, pode colocar a sua dúvida agora e a gente pega e comenta ela, tá bom? Não tem problema nenhum. Para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos no nosso curso de como ler e estudar os Evangelhos. Vamos lá. Se os irmãos quiserem convidar outras pessoas, quiser montar sala aí, pode montar salas. E vamos juntos aí estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estou mandando alguns convites aqui para outras pessoas, ver se a gente consegue aí juntar um grupo um pouco mais elevado do que nós temos tido aqui juntos, né? Tá bom? Vamos lá então. Deixa eu marcar uma irmã aqui que precisa estar conosco, que quer participar. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá, isso aí. Aí só foi convidar, apareceu gente nova, né? Pastor Marcelo, professor Marcelo, seja bem-vindo. Graça e paz aí. Vamos lá. Matânia, seja bem-vinda também. Vamos lá. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Já falamos bastante coisa sobre ele aí, né? No primeiro bloco, nós introduzimos o estudo do Evangelho, né? Falamos sobre o conteúdo do Evangelho de Marcos. Falamos um pouco sobre o autor em si, né? Falamos sobre algumas peculiaridades do Evangelho de Marcos em relação aos demais evangelhos sinóticos, que seria Lucas e Mateus, né? Citamos algumas características desse evangelho em relação aos outros, em termos de importância, né? O Evangelho de Marcos é
um dos evangelhos mais importantes do Novo Testamento, né? Tendo em vista que ele foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele foi filho na fé de Pedro, foi discípulo de Paulo, foi discípulo de Lucas, foi discípulo de Barnabé. Se não foi discípulo dessas pessoas, pelo menos esteve com eles, andando com eles, né? E é um homem de muita importância para o estudo do entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, continuando aí. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos, né? Marcos e os outros evangelhos. Vamos citando aí. Nós estamos na página 14. Quem quiser ter a apostilinha, depois me chame aí que eu mando para você, tá bom? Vamos lá. O ministério messiânico de Jesus, segundo Marcos, se vê como segredo bem guardado, pelo menos até a confissão de Pedro, né? Lá no capítulo 8, versículo 30. Marcos, ele vai citar que Jesus está muito preocupado para que as pessoas não saibam quem de fato ele é, né? Ele quer que a sua messianidade fique em segredo, que as pessoas não tenham conhecimento agora, pelo menos agora, de quem ele é, né? Então Marcos, ele conserva isso de maneira bastante velada, né? Pelo menos na descrição que ele faz no seu evangelho, tá bom? Isso está muito patente aí. Vamos ler aí o capítulo 8, né? Vamos ler o capítulo 8. Vinícius, Kátia, seja bem-vindo. Capítulo 8, versículo 30. Vamos lá. Versículo 29 e 30 do capítulo 8 de Marcos. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizei que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Jesus tinha preocupação de que as pessoas não soubessem quem de fato ele era, né? Para que isso não atrapalhasse no desenvolvimento da sua pregação, até que de fato chegasse o momento em que ele deveria ser crucificado, né? Sem dúvida, o motivo para o sigilo seria para evitar o perigo inerente nos conceitos populares, nacionalistas e materialistas, com que as expectativas dos judeus investiram o título, no caso. Ao mesmo tempo, o autor deseja assegurar-lhe uma significação tanto ética como apocalíptica, né, sobre o Cristo que haveria de vir. Graças e paz, pastor Paulo. O termo Cristo se usa apenas 7 vezes e Jesus nunca o usa com referência a si mesmo. Como eu disse no primeiro bloco, é importante nós notarmos que Mateus, ele tem um objetivo específico de mostrar, de dizer, de proclamar, de gritar para todo mundo que Jesus ele é o Messias, né? Citando os textos do Antigo Testamento, Mateus ele vai tentar amparar que Jesus é aquele que havia de vir de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Tanto é verdade que a genealogia de Mateus, no capítulo 1, é a genealogia que vai falar sobre os antepassados de Jesus, da onde vem a sua linhagem messiânica, mostrando que ele era filho de Abraão, tal, de Isaac, de Jacó, até chegar a Davi, mostrando que de fato ele vem da linhagem messiânica de Jesus Cristo, né? Já Marcos não tem essa preocupação. Marcos não está preocupado em mostrar que Jesus é o Messias de forma escancarada. Tanto é verdade que o termo Cristo vai ser usado apenas 7 vezes nesse evangelho, né? E Jesus nunca usa ele com referência a si mesmo neste evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é um evangelho muito prático, um evangelho muito direto, um evangelho de muita ação, um evangelho de muito poder, de muitos milagres, né? Dos 16 capítulos que se citam, 17 milagres vai ser citado nesse evangelho, mostrando que Jesus está em constante ação para mostrar que ele é o servo que veio para fazer o que tinha que ser feito nesta terra, tá bom? Para quem está entrando agora, estamos estudando o evangelho de Marcos. Mas Simone, estamos na página 14, tá bom? Vamos lá. 4 expulsões. O evangelho de Marcos vai citar 4 expulsões de demônio, mostrando a vitória de Jesus sobre os demônios. Capítulo 1, versículo 23 ao 28. Veja bem aqui, Marcos, logo no capítulo 1,
no versículo 28, né? Aliás, 23 em diante, Marcos já vai falar de Jesus repreendendo um demônio, né? Que, se eu não me engano, está lá na sinagoga, né? Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, né? Você vê, Marcos já começa o seu evangelho citando Jesus expulsando demônio, né? É um evangelho muito interessante, né? Direto demais. Marcos 1, 23 a 28. No capítulo 5, versículo 1 a 20, você tem outra expulsão de demônio. No capítulo 7, versículo 24 a 30, você tem a terceira expulsão de demônio. E no capítulo 9, versículo 14 a 29, nós já teremos outra expulsão de demônio, né? 8 relatos de cura, 8 relatos de curas, né? Vejam bem uma coisa, quando a Bíblia diz lá em cima, na apostila, que o Evangelho vai citar 17 milagres, 17 milagres não é 17 curas, tá? 17 milagres não é 17 curas. Normalmente a gente sempre fala milagre, 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 a gente já pensa logo cura, 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 cura. Não, não é isso. Expulsão de demônio é um milagre. Expulsar demônio é um milagre. Por quê? Porque é algo impossível na visão humana. O que é um milagre? O milagre é um feito impossível dentro da concepção humana. Então, expulsar um demônio é um milagre. É um milagre dentro do ponto de vista bíblico. Então você tem 4 expulsões de demônio, você tem 8 relatos de cura. Capítulo 1, versículo 29 a 31. Cura da febre. 40, o capítulo 1, versículo 40 em diante. Acho que eu coloquei a referência errada aí, 40 ao 15, né? Seria 40 ao 45. Corrige aí na sua apostila aí. Capítulo 40, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Deixa eu pegar minha caneta para me corrigir também, porque isso é importante, para não passar em branco. Vamos lá. Capítulo 1, 45. Corrige na sua apostila aí. Vamos lá. Essa seria a cura de uma febre. A cura de um leproso. A cura de um paralítico. 3, 1. Homem com mão atrofiada. 5, 24 a 34. A cura da mulher hemorrágica. 7, 31 a 37. A cura de um surdo e mudo. A cura de 2 cegos, 8, 22 a 26 e 10, 46 a 52. Então você tem 4 expulsão de demônio e 8 relatos de cura. Você já tem 12 milagres aí, certo? Curar é um milagre. Curar é um milagre também, certo? A Bíblia vai citar o dom de curas e o dom de operação de milagres. Quem cura uma enfermidade impossível de ser curada, é um milagre, certo? É um milagre. Aqui você tem o relato da cura de uma febre, né? A Bíblia não diz, normalmente uma febre, ela sempre traz consigo uma inflamação, né? Algo que venha provocar esta febre. Então, quando a Bíblia diz que houve a cura da febre, é porque houve a cura também de alguma coisa que estava por trás daquela febre. Também é milagre. Você tem uma ressurreição, no capítulo 5, 21 a 24, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Capítulo 5, deixa eu ver, 21 a 24. Você tem aqui uma ressurreição, né? E depois você vai ter um outro relato. É isso mesmo, uma ressurreição. Do capítulo 5, 21 ao 31 a 24, 5, 21 a 24, e o milagre continua do 35 ao 43, né? É isso mesmo, que no meio desse relato aqui, a filha de Jairo, a cura de uma mulher hemorrágica, ou seja, Jesus começa atendendo a mulher, né? Aliás, Jesus começa, deixa eu ver por onde começa aqui. Você tem a questão da cura da mulher e depois acontece também de aparecer alguém que está quase para morrer, que seria essa ressurreição que Jesus Cristo faz aí no relato de Marcos. Então você tem 2 milagres aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5,
do versículo 21 até o 43. Você tem 2 milagres aí, a ressurreição e a cura da mulher hemorrágica. Você tem 2 salvamentos do mar, né? 2 salvamentos do mar, descrito no Evangelho de Marcos, que também é milagre, que está lá no capítulo 4, versículo 31 a 41, 35 a 41, né? Capítulo 4, versículo 35 ao 41, você tem aí o salvamento do mar, e depois você tem lá no capítulo 6, versículo 45 também, 6:45, também Jesus Cristo operando também um milagre lá no mar. Então você tem 12, você tem 10, você tem 4 expulsão de demônios, você tem 8 curas, que já dá 12, mais uma ressurreição que dá 13, mais 2 salvamento do mar, que dá 15, né? E você vai ter também 2 relatos de multiplicação de pães, fechando em 17 milagres, tá bom? De novo, milagres não é só curas, né? Milagres é fazer coisas impossíveis dentro da concepção humana, coisas que fogem da capacidade humana de fazer as coisas, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, mas sempre que Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história, Marcos costuma ter mais detalhes dessa história, tornando o seu relato ainda mais bonito e memorável. Por quê? Porque Marcos, ele relata as ações de Jesus com muito mais precisões, tá bom? Com muito mais precisões, muito mais detalhes. O leitor tem a impressão de que o escritor obteve essas informações de testemunhas oculares. Olha que coisa interessante, né? Pessoas que estiveram lá quando estas coisas aconteceram. Provavelmente o apóstolo Pedro. Provavelmente o apóstolo Pedro foi o homem que relatou esses acontecimentos que Marcos está escrevendo no seu evangelho. Pastor Fábio, que bom ter o senhor conosco aí. Seja bem-vindo. Então, Pedro é o autor do evangelho de Marcos. Pedro é o autor. Ele não é o autor que escreveu. Ele é o que relata os feitos. Ele relata os feitos. A tradição cristã e os estudiosos vão dizer que Marcos, ele traduz as falas de Pedro. Pedro pregava em aramaico, lá provavelmente em Roma, e Marcos vai traduzir em grego as pregações do apóstolo Pedro, né? É isso que os estudiosos normalmente dizem, né? Pedro foi testemunha ocular de todos os fatos que Marcos vai relatar. Agora uma pergunta interessante. Marcos não viu nada? Marcos não foi testemunha de nada a respeito de Jesus Cristo? O que vocês acham? João Marcos, ele foi testemunha ocular de algum feito a respeito de Jesus Cristo? É uma perguntinha que eu gostaria de deixar para vocês, para ver se vocês estão atentos aí em relação ao estudo deste evangelho de Marcos, que é um evangelho importantíssimo para o nosso estudo aqui deste curso que nós estamos fazendo aqui. Quem pode aí me ajudar com esta pergunta? Quem é que pode me ajudar a responder esta pergunta a respeito de Marcos? Vamos lá, me ajuda aí, né? Deixa eu organizar minha apostila aqui, que eu fiz uma confusão lascada aqui na sequência dela. Enquanto isso, eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Será que Marcos não esteve presente em nada, em nenhum acontecimento a respeito de Jesus Cristo? Será que a gente pode dizer que isso seja verdade? Ou não? A gente pode dizer que Marcos talvez tenha estado presente em algum acontecimento a respeito de Jesus Cristo. Quem é que pode me responder esta pergunta? Ninguém se atreve? Vamos lá então, já que ninguém se atreveu, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo de número 14. Vamos lá. Abra aí. Marcos 14.
Vamos ler, vamos ver o que Marcos vai falar no seu evangelho, que normalmente não vai estar presente em outros evangelhos, né? Se você puder marcar Marcos 14, 43 a 52, marca aí. Bel, eu não, eu não, né? Marca aí, Marcos 14, vamos lá, Marcos 14, 43 a 52, marca aí. Aí depois você marca também Mateus 26, 47. Marca aí, Mateus 26, 47 a 50. Mateus 26, 47 a 50. Quem marca? Mateus 26, 47, deixa eu ver aqui. Aliás, 47 a 56. Marca aí. Mateus 26, 47 a 56. Marca também Marcos 14, 43 a 52. É interessante, hein? Quem tá aí agora que não pegou o segundo bloco, isso aqui é interessante. Se você puder marcar aí, você vai ver uma coisa interessante sobre Marcos que você não tinha aprendido ainda. Vai valer a pena. Aí você marca também Lucas 22, 47 a 53. Marca aí. Né? Deixa eu ver aqui já. Mateus 26, 47 a 56. Vamos lá. Vamos lá. Você vai notar, eu gostaria que você lesse o que está relatado em Marcos 14, 43 a 52, que não está relatado em Mateus 26, 47 a 50, nem em Lucas 22, 47 a 53. O que está relatado nesse evangelho que não está relatado nos outros? Lógico que eu vou ler para você entender que Marcos, de alguma maneira, Marcos esteve presente em um dos acontecimentos que marcaram a vida de Jesus. Marcos esteve lá. Marcos estava lá. E normalmente a gente pensa que Marcos não tenha sido testemunha de nada a respeito de Jesus. E isso não é verdade. Vamos lá. Agora abra em Marcos 14, 43 em diante. Vamos lá. Quem lê? Marcos 14, 43 em diante. Vamos ler. Abra sua Bíblia. Falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, com espadas e cacetetes, enviadas pelos principais sacerdotes, escribas e anciões. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram a Jesus e o prenderam. Então, um dos circunstantes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Lógico que esse que puxou a espada foi Pedro, cortando-lhe a orelha. Disse-lhes Mateus: saístes com espadas e cacetetes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo é para que as escrituras se cumpram. Olha só que interessante agora. Então, deixando-os, todos fugiram. Agora olha que interessante. Certo jovem o seguia envolto unicamente num lençol. Lançaram-lhe a mão. Lançaram mão dele, né? Lançaram mão, ou seja, pegaram ele, né? Pegaram ele. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quem é este rapaz? Quem é este rapaz que estava envolto no lençol e quando os soldados tentaram pegar ele, ele fugiu nu? Quem é este rapaz?
Eu gostaria de deixar essa pergunta em aberto para você me responder aí. Quem era este rapaz? Depois que você responder, a gente volta para aquilo que de fato a gente queria dizer a respeito desse assunto aí. Quem é esse rapaz aí que aparece aí do nada? É um certo jovem. A Bíblia vai dizer o quê? Era um jovem. Mas que jovem era esse? Ele era discípulo de Jesus? E era quem esse jovem aqui? Por que está escrito só no Evangelho de Marcos essa informação? Não está em Mateus, não está em Lucas, não está em João. Esse relato da prisão é um relato que está nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vão relatar a prisão de Jesus, porque é um fato importante para ser descrito nos 4 evangelhos. Mas por que só Marcos vai relatar que esse jovem aparece envolto no lençol e ele está nu? Né? Eu não sei se estava nu no sentido literal da palavra, sem cueca, sem sunga, sem nada, ou só estava de sunga por baixo e quando pegaram ele, eles largou o lençol e saiu nu, ou só de cueca ou só de sunga, né? Eu não sei, né? Mas por que só que... Aí a Karina já respondeu. Quem era? João Marcos. Este rapaz, esse jovem era João Marcos. Opa, se era João Marcos, então quer dizer que João Marcos viu quando prenderam a Jesus. Olha que interessante. Este rapaz, que não era um dos discípulos de Jesus, não sei se era um dos 70, que era uma segunda comissão que Jesus Cristo tinha chamado à parte, não sei se era um dos 70. Desculpa de novo pela abrição de boca, mas este rapaz era João Marcos e ele estava lá presente quando prenderam a Jesus. Isso quer dizer o quê? Que este rapaz foi testemunha ocular de pelo menos um dos fatos importantes da história sobre Jesus, que é a sua prisão. Olha só. Agora, por que Marcos vai relatar isso no seu evangelho? E ele vai colocar isso na terceira pessoa e não coloca na primeira pessoa. Em vez dele falar, eu fui o jovem que esteve presente lá. Eu sou o jovem que esteve presente com Jesus, que estava envolto no lençol, e quando tentaram me prender, eu saí correndo nu. Por que ele não coloca na primeira pessoa? Ele vai colocar na terceira pessoa para dar uma dica de que ele é esse rapaz e de que ele é o autor desse evangelho. É uma dica de que ele é o autor desse evangelho. Ele é a pessoa por trás da escrita desse evangelho. É uma marca, talvez uma marca indireta, da autoria do evangelho de Marcos. Não é interessante isso? Quando que você ia descobrir isso? Né? Ficou com vergonha, né, Abel? Ficou com vergonha e saiu correndo. Né? Isso é lógico, qualquer um de nós aconteceria isso. Né? Mas não é um fato interessante? Não é algo que marca esse evangelho? Que é distinto dos demais evangelhos? Você não, talvez, se nós não estivéssemos estudando esse evangelho desta maneira aqui, talvez você não saberia, você não teria acesso a esta informação que nós estamos colocando aqui para você agora, né? Que legal, né? Não é legal isso? Estudar a palavra de Deus é assim. A gente tem que estudar de forma tranquila, sem pressa e tentar enxergar no texto ou na palavra de Deus coisas que normalmente não fazem parte do seu dia a dia, do que se fala na igreja, né? Se bem que isso é uma coisa importante que poderia também ser ensinado na igreja, mas normalmente não é ensinado. Olha lá, Karina, será que foi por causa que Pedro é quem estava ditando? Sim, Karina, é interessante porque é que Pedro estava ditando. De fato, é importante isso. Pedro ditou, mas Pedro não ditou isso. Pedro não ditou isso aqui. Marcos colocou isso por conta própria. Marcos escreveu sobre essa questão desse jovem por conta própria. Pedro estava lá. Pedro estava lá, né? Porque foi Pedro que puxou a espada para poder arrancar a orelha do soldado. Mas Marcos também estava lá. João Marcos também estava lá. Mas não foi Pedro que citou essa questão do rapaz que saiu nu. Pedro talvez nem tenha visto isso. Marcos vai contar isso, vai citar isso no seu evangelho por conta própria. Entendeu, Karina?
Mas não é interessante essa curiosidade bíblica, né? Vale a pena você se sentir atraído por esse evangelho só por causa deste fato que nós colocamos aqui agora. Glória a Deus por isso, tá bom? Eu não sei porque que eu estou com tanta abrição de boca, né? Eu dormi bem, né? Talvez seja o chá que eu tomei quase agora. Vamos lá. Vamos lá falar sobre Jesus no Evangelho de Marcos agora. Não vai dar tempo. São 9h25. Não vai dar tempo talvez da gente fechar tudo. Mas pelo menos a gente vai começar aqui no ponto 3, na página 15. E depois, na terça-feira que vem, a gente retorna estudando de novo o Evangelho de Marcos, tá bom? Você que está conosco pela primeira vez, é uma alegria ter você conosco. Se você quiser a apostila, a gente pode mandar para você. Se você quiser nos conhecer, nós temos aí turmas presenciais que nós já estamos dando aula novamente ali no Jardim Rosa e no Jardim São José, tá bom? Vamos lá, ponto 3. Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus aparece nesse Evangelho como alguém que sabe muito bem o que são os sentimentos e as emoções humanas, né? Jesus, ele sabe muito bem, né? Sabe muito bem o que são os sentimentos e as emoções do ser humano. Ele sabe muito bem. Vamos lá, irmão. Cara dizendo, entendi, muito interessante. Vamos lá, Pedro estava com a espada na mão. Isso mesmo, irmão Marido. Vamos lá. Jesus fica zangado. Jesus, ele fica zangado. Vamos ler Marcos 1, 43 a 44. Vamos lá. Marcos 1. Marcos vai descrever o Jesus humano, o servo que possuía emoções humanas. Marcos 1, 43 e 44. Está escrito: advertindo-os severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse texto aqui não é o texto propriamente dito que citado aqui. Deixa eu ver aqui. Essa referência está errada, tá? Referência de Marcos 1, 43 a 44 está errada. Pode riscar aí na sua apostila. Eu vou ver aqui se eu acho a referência e depois a gente lê ela, tá bom? Vamos pular para Marcos 3:5. Marcos 3:5. Vamos lá. Isso mesmo, Marcos 3:5. Vamos lá. Olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão foi-lhe restaurada completamente. A palavra indignação, condoendo-se, mostra a emoção de Jesus presente aqui. Marcos 10:14. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixa vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. De novo a palavra indignação presente, mostrando a Jesus zangado, né? Vamos lá, Marcos 7:18. Jesus é demonstrado de forma impaciente aí, né? Marcos 7:18. Vamos lá. 7:18. E ele lhes disse: também vós não entendeis? E ele diz: e vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que fora o que de fora entra no homem não pode contaminá-lo, né? Então isso mostra a impaciência de Jesus, né? E vocês também não entenderam? Vocês também não estão entendendo, né? Isso mostra o Jesus impaciente. Capítulo 8, 17 a 21. Vamos lá. Capítulo 8, 17 a 21. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que razoais sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Isso mostra Jesus impaciente, né? O Jesus que está sem muita paciência.
Jesus fica admirado. Capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Marcos mostra Jesus admirado. Marcos 6 e 6. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. Marcos vai mostrar Jesus irritado. Jesus irritado. Marcos 8, 12. Vamos lá. Marcos 8, 12. Ele suspirou profundamente em seu espírito e lhe disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dada sinal algum. Né? Jesus fica irritado. Ele repreende a Pedro. Marcos vai mostrar Jesus repreendendo a Pedro, né? Marcos 8, 33. Vamos lá. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens, né? Vamos lá. Marcos vai mostrar Jesus criticando pessoas que não têm fé. Marcos 9, versículo 19. Vamos lá. Abra a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia, tá? Estamos estudando a Bíblia. Isso aqui é um estudo da Bíblia mesmo, né? Marcos 9, versículo 19. Vamos lá. Cadê? Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me, né? Isso mostra Jesus questionando a fé, criticando as pessoas que não têm fé. Jesus amaldiçoou uma figueira. Marcos 11, 24 e 21. Aí você pergunta: por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? O que isso quer dizer, né? Vamos lá. Marcos 11, 14 e o 21. Então ele lhe disse à figueira: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Versículo 21. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Pedro ficou admirado, né? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Tem uma lição por trás aí, né? Tem algo que Jesus Cristo quer dizer com isso. Confessa não saber o dia e a hora do juízo final, mostrando que Jesus é humano, ele não é onisciente aqui. Ele não tem o conhecimento de todas as coisas, né? Marcos vai apresentar um Jesus que não é onisciente, que não sabe de tudo. Ele não sabe mesmo. Ele está aqui como homem, e como homem, Jesus se autolimitou a não saber de todas as coisas. Marcos 13, versículo 32. Vamos lá. Está escrito, 31. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, como homem aqui, ele não sabia da data em que os acontecimentos finais aconteceriam a respeito dele, né? Ele não sabia, né? Hoje ele sabe, porque está na sua divindade absoluta novamente. Mas naquele momento, Jesus Cristo não tinha conhecimento nenhum sobre as coisas finais que aconteceriam a respeito da sua volta ou do final do mundo, tá bom? Marcos vai mostrar Jesus que se sente angustiado e aflito, que também mostra a sua humanidade. Marcos 14, 33 e 34. Vamos lá. Vamos ler o 32. Foram ao lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor, ou se apavorar e angustiar-se, né? Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus, mesmo sendo homem perfeito, Jesus mesmo sendo Deus na sua parte divina e sendo homem sem pecado, ele sente angústia, ele sente tristeza, né? Mostrando que nem sempre a angústia e a tristeza ela é provocada pelo pecado. Mas nesse caso, essa angústia e essa tristeza que Jesus Cristo sente, ele sente
pelos outros, por outras pessoas que ele morreria, né? Ele morreria por essas outras pessoas. Ter o pavor da morte não é uma coisa fácil. Mesmo não tendo pecado, sentir o pavor da morte trouxe a Jesus tristeza, angústia, né? Mesmo ele não tendo pecado, Jesus experimentou isso. Isso mostra que nem sempre a tristeza e o sofrimento é fruto do pecado em si, né? Jesus passou por isso também. No entanto, Jesus, ele tem também poder e autoridade e vai por todos os lugares anunciando a boa notícia a respeito de Deus. Ele vai ensinando, capítulo 1, 21, ele vai curando, capítulo 1, 31, 42 a 41 a 42, e expulsando demônios, né? Como eu disse aos irmãos nos textos lá atrás, na página 14. No entanto, Jesus é mais do que isso. Ele é também o Messias, Filho de Deus e também Filho do homem. Glória a Deus por isso, né? Na aula que vem, a gente vai continuar aí na página 15, falando sobre Messias, sobre Jesus Messias. Vamos falar ainda sobre Jesus como Filho de Deus. Vamos falar ainda sobre Jesus como Filho do homem. Vamos falar sobre a autoria, a data, o lugar onde foi escrito, os destinatários. Vamos citar algumas coisas ainda a respeito da autoria de Marcos, do personagem Marcos, quem era sua mãe, onde ele morava, a sua importância. Uma dica para você, só para deixar você curioso, para voltar na aula que vem, na terça-feira que vem. Você sabia que possivelmente o local onde Jesus fez a última ceia tenha sido na casa de Marcos? Lá, o cenáculo que Jesus Cristo pede, que está mobiliado, né? Está descrito aqui no Evangelho, né? Você tem aí no capítulo 14, versículo 12 em diante, do 12 até o 15. Você sabia que talvez esta casa que Jesus Cristo pede para poder celebrar a última Páscoa, talvez seja a casa de Marcos? Você sabia que no primeiro século, quando Pedro saiu da cadeia, que o anjo livrou Pedro da cadeia, lá no livro de Atos, Pedro foi primeiramente, diretamente para a casa de Marcos, mostrando que Pedro e a família de Marcos tinham um conhecimento muito íntimo entre si, e que a casa de Marcos era um ponto de encontro entre os cristãos do primeiro século, onde as primeiras reuniões aconteciam. Você sabia disso? Isso é um motivo para você voltar comigo na terça-feira que vem, para juntos estudarmos mais uma aula a respeito do Evangelho de Marcos, tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado por você ter estado conosco, é uma alegria estar sempre com os irmãos aqui, estudando a Palavra de Deus juntos, né? Glórias a Deus por isso, tá bom? Obrigado aí, obrigado por sua presença, obrigado por sua disposição, obrigado pelo seu esforço, tá bom? Na terça-feira que vem, a gente volta se Deus quiser. Na segunda-feira, nós estamos dando aula em Morato, ao vivo lá. Quem quiser conhecer a gente, quem quiser nos visitar, vá lá na Rua São Marcos, número 68. Ou se não, você pode me visitar também na quinta-feira, depois de amanhã, ali no Jardim São José, na Igreja Cristã Presbiteriana. Para quem não nos conhece, quiser nos conhecer, estaremos lá. E aí a gente volta com mais uma live na quinta-feira aqui. Estarei dando aula lá no Jardim Rosa. Estou ensinando sobre Romanos, né? Estou falando sobre Romanos. E quem quiser estar conosco também pela live na quinta-feira, a partir das 8 horas, vai ser uma alegria estar com você, tá bom? Escola Teológica Bet Shalom, onde crer também é pensar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja contigo, te dando saúde, graça e paz, te dando uma noite abençoadíssima em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Shalom para todos vocês. Glória a Deus. Que bom, né? Fico feliz, Karina. Fico feliz aí.